Então, abram aí as suas Bíblias em Amós, capítulo 4. É um livro que eu gosto, mas é um livro de juízo. É um livro que eu tenho meditado nele, Deus tem falado ao meu coração. E nós vamos trabalhar aí no capítulo 4. Todos encontraram? Amém? Vamos ler, mesmo que a sua tradução for diferente, eu leio os versículos ímpares, você lê o par, até o verso 13, tudo bem? Então vamos lá. Ameaças contra as mulheres de Samaria, é o texto aqui na minha Bíblia. Ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizeis a vosso marido, dai cá e bebamos. 2. Saireis cada uma em frente de si pelas brechas e vos lançareis para Armon, disse o Senhor. 4. E ofereceis sacrifícios de louvor do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Além disso, retive de vós a chuva 3 meses, ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras devorou o gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti algum dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira, contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Porque é Ele quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz manhã trevas e pisa os altos da terra. O Deus dos exércitos é o seu nome. Amém? Amós, o nome de Amós significa aquele que carrega fardos. Difícil, o nome já diz quem o homem era, não é? Quando nós olhamos para a vida de Amós e estudamos a vida a respeito desse profeta, ele não era profeta, ele não era filho de sacerdote, ele era um pastor em Tecoa. Ele era pastor, tinha um rebanho, e em alguns tempos do ano, e alguns meses do ano, ele catava ou furava sicômoros. Sicômoros são os figos pequenos, menores que os que nós conhecemos, e ele tem um tempo
de florir, um tempo para amadurecer, e antes que ele amadurecesse, não sei se é hábito hoje ainda, essa planta ainda existe na África, em alguns lugares da África, em Israel, e aí os catadores de sicômoros subiam naquelas árvores e furava a casca para que esse fruto amadurecesse mais rápido e ficasse pequeno. Israel se move, o Oriente Médio, ele se move, a economia dele usa figo, tanto que nós compramos figo seco nos mercados, não sei quem gosta, eu gosto, é uma delícia. Nós compramos no supermercado, porque quando ele faz ficar seco, ele demora mais, ele dura mais. E isso é uma parte da economia daquele povo do Oriente Médio, daquela região ali. Então, Amós, ele era um pastor, ele tinha um rebanho. Ele não era rico, por quê? Porque se ele fosse rico, ele tinha empregados. Ele era um pastor de gado miúdo, ovelhas, cabritos, e ele está ali com o rebanho dele, quando Deus toma ele e diz, vai até Israel e declara sobre eles o que eu vou fazer. 2 anos antes de acontecer um terremoto que é mencionado lá em Zacarias, capítulo 14, verso 5. Então, 2 anos antes de haver o terremoto, Deus levanta Amós de detrás do rebanho, leva ele lá em Israel e diz para ele declarar para aqueles sacerdotes, especialmente o Amazias, que era o sacerdote do templo lá em Betel, que era o templo lá de Samaria, onde se adorava o bezerro de ouro, ele se levanta ali e ele vai declarar ali o juízo. E é interessante que Deus, ele declara o juízo para o ímpio e ele declara o juízo para o povo dele. No princípio, no capítulo 1, ele vai declarando o juízo sobre as nações. Ele declara sobre o terremoto, olha lá, olha. Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. E ele vai dizendo, ele vai tratando ali, vai dizendo do que ele vai fazer, que vai deixar o Carmelo sem chuva, ele vai vir sobre Gileade, sobre Damasco, que trilhava Gileade. Esse povo que veio, eles passavam com ferro em cima das pessoas, aquele ferro cortante, deitava as pessoas e passava com ferro, e Deus disse, olha, eu não te mandei, porque Deus sempre usa nações para corrigir o povo dele, mas ele também declara, escuta, é só a minha medida, não é para você ultrapassar a sua medida, mas aquele povo ultrapassou a medida de Deus ali, e aí Deus tem um juízo para eles. Ele vai falando vai declarando sobre as nações que vinham, como Gaza, e ele vai falando ali com vários reis daquelas nações. Quando chega no capítulo 2, então aí ele nos chama. Por que nos chama? Não é com Israel que Deus está falando? Mas o Senhor nos chama também de Israel quando? Quando eu e você aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, eu já passo a ser o quê? Filho de Deus, e aí eu já fui enxertado agora. Agora eu já sou Israel também. Então Deus também fala para a igreja dele hoje. Amém? Amém, igreja? E aí ele começa a falar com Israel. E olha aqui que ele declara aqui no capítulo 2. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe e por 4 não sustarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até o reduzir a cal. Por isso meterei fogo. Ele vai falando aí. Quando ele chega no 6, ele diz assim, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por um dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome.
Aí ele começa a falar com Israel. Ele começa a dizer, olha aqui, Israel. Eu estou farto. Eu estou farto, Israel. Quando ele dá essa declaração, por 3, por 4, transgressão, ele está dizendo assim, Israel, eu já estou transbordando com seus pecados. Eu não suporto mais. Eu não quero mais falar com você, Israel. Porque eu falei, olha as coisas que você está fazendo. Quando nós chegamos no capítulo 4, então aí o Senhor vai tratando ali com aquele povo. Especialmente com as mulheres, que ele chama de vaca de Bazã. Eu fui saber que expressão é essa, vaca de Bazã. O profeta chama essas mulheres de vaca de Bazã porque as vacas de Bazã eram as melhores. Bazã era um pasto muito legal. E as vacas comiam ali, elas ficavam fortes. Era o melhor rebanho de vaca. E quando Amós chama essas mulheres e as chama de vaca de Bazã, ele está falando porque elas eram mulheres gordas, peles macias, refinadas, gostavam de festas, gostavam de beber, instigava os maridos a praticarem, eles já eram injustos, instigava eles a serem mais injustos ainda. E quando eu leio esse texto aqui, especialmente no capítulo 4, eu olho a nossa nação, e eu vejo a nossa nação retratada nele. Eu olho lá para o Congresso Nacional e fico estarrecida com o que eu tenho visto com aqueles homens ali, que eu nem sei como eles deitam e dormem à noite, tirando o dinheiro das pessoas e elas ficam nas portas dos hospitais, não tem saúde. Olha o que está acontecendo no Rio. Calamidade pública. Foi decretado, porque o governo não tem dinheiro, os hospitais faliram, a polícia faliu, está tudo falido, de tanto eles roubarem. Nós estamos vendo ali no Congresso Nacional as mulheres torrando dinheiro, só passando cartão. O nosso dinheiro, o dinheiro que foi recolhido com impostos, o dinheiro que deveria ser devolvido ao povo como benefício, porque é isso que o governo precisa fazer, arrecadar os impostos e devolvê-los como benefício ao povo. Mas o povo aceita migalhinhas, não é? Está na hora da gente parar de aceitar migalhas, amados, e colocar nossa vida em ordem. Porque é assim que se perverte uma nação. Eu dou migalha para ela e ela faz o que eu quero. Eu faço o que o governante quer. E estava desse jeito lá em Israel. Os governantes davam migalha, eles se enriqueciam, e eles espoliavam os pobres, e eles tiravam a terra dos pobres. E aí, o Amós se levanta. Se levanta porque Deus dá uma visão para ele, com o que vai acontecer com aquela nação injusta. E Israel, que lá em Moisés recebeu uma lei, eles eram proprietários de terra, e eles tinham que valorizar a terra porque eles precisavam depender da terra. Tanto que Nabote não vende a vinha dele. Por quê? Porque o israelita não se desfazia da terra. A terra era o bem mais precioso. Agora até eles estão espoliando os irmãos. E Deus não fica satisfeito com isso, não. E Deus está indignado ali, não é por causa da prosperidade, não. O Senhor está indignado porque estão prosperando da forma errada. Por isso, meu irmão e minha irmã, se você está buscando prosperidade da forma errada, se arrepende hoje. Se arrepende hoje. Porque alguns de nós estamos buscando prosperidade de forma errada. Nós nos esquecemos do que declara a palavra do Senhor sobre nós, lá em Isaías capítulo 1, no verso 19. Se obedeceres, comerá o melhor da terra. Nós estamos esquecendo de Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e deres ouvido e praticar, será abençoado na saída, na entrada, o fruto do seu ventre. Mas nós temos nos esquecido da palavra do Senhor. E alguns de nós caminham pelas igrejas em busca dessa facilidade. Oh, Deus de glória, tem misericórdia dos crentes, Senhor. Para as igrejas que são fáceis, que só dá. E os crentes estão ficando, aqueles crentes lá. A sanguessuga e a filha dela, dá e dá. Só dá, chega de dar. Diz, Senhor, o que o Senhor quer de mim?
Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça para ti, para o teu reino, Senhor? Porque se nós buscarmos o reino em primeiro lugar, todas as outras coisas nos serão acrescentadas, declara a palavra do Senhor. É o reino que eu tenho que buscar em primeiro lugar. E o reino dos céus é tomado à força, e quem não se esforça não se apodera dele, conforme diz Mateus, capítulo 11, verso 12. Mas nós queremos facilidade, como os homens que estão lá mamando na teta da nação, não é verdade? Os bezerros que não querem fazer nada. E alguns de nós cristãos estamos, quando eu li essa palavra aqui, quando eu estudava isso, e quando eu chego no capítulo 5, eu falo, Senhor amado, nós estamos parecendo aquele povo de Israel, nós estamos mole, nós estamos corrompidos, nós vemos igreja inteirinha corrompida. Há poucos dias eu assisti uma igreja na televisão e eu fiquei estarrecida. Eu falei, não, Senhor, não deixa eu ficar desse jeito não, Pai. Nem deixa, Deus, eu fazer isso com o povo, porque pode dar uma tentação em nós, pastores, fazer com o povo a mesma coisa. E o pastor anunciava uma campanha e lá no telão aparecia aqueles carros dos últimos tempos, que eu nem conheço alguns, que eu acho que nem sei como dirige. Aparecia aquelas mansões com piscina. Oh, meu irmão e minha irmã, todo o testemunho naquela igreja era só... Ninguém falava, Jesus mudou meu caráter. Ninguém falava. Jesus está às portas. E o diabo está oferecendo as coisas daqui da terra para nós. E alguns de nós só queremos isso. Algumas de nós, mulheres, estamos como vacas de Bazã. Me perdoem aí, minha irmã. Nós queremos só o quê? Glamour. Vamos esticar aqui, aqui, lá, corta aqui, faz lá. Conheço mulheres que vêm de carro, que não tem o que comer, mas faz plástica. Algumas de nós estamos morrendo. Ah, porque se eu não fizer isso, o homem não quer. Mentira do diabo. Porque um homem que te ama, te aceita do jeito que você é. Mas agora tem uma moda. Os casamentos estão se desfazendo simplesmente porque os homens roncam. 43%. Será que o nosso pai não roncava ao lado da nossa mãe? 43% dos casais dão como desculpa porque o marido ronca. Então elas se separam. Em nome de Jesus, mulheres e homens, sua mulher roncar, peça para Deus, põe um tampão no seu ouvido e dorme. Em nome de Jesus. E vai trocar por outra pessoa. É pecado em cima de pecado, meus irmãos e minhas irmãs. É verdade. Entra na pesquisa e veja. O ano passado era 23%, agora esse ano é 43%. Nós temos justificado o nosso pecado. Mas Deus, Ele sabe o que é pecado. Ele continua sabendo o que é pecado, porque Ele é santo e diz, sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Ele continua falando, pecado é pecado, adultério é pecado, prostituição é pecado, luxúria é pecado. Agora como que é? Problema técnico. Incompatibilidade. E a gente justifica. Eu larguei ele, sabe por quê? Ah, porque ele... Quantos casais nós tratamos? Quantas pessoas eu trato, eu olho e falo, meu Deus, não vai ter acordo não, Deus. Não vai ter acordo, porque aqui mesmo em Amós diz que 2 podem caminhar juntos se não estão em acordo? Não pode. Mas nós não estamos querendo nos submeter a nada. A nada. A situação dessa nação, desde o Congresso, até as igrejas, até a camada mais simples da sociedade, não se submete a nada e nem a ninguém. O Senhor chama isso de rebelião. E aí nós vamos para a igreja, e aí nós declaramos a palavra, mas Senhor, eu dou dízimo, eu falo a palavra, Deus, eu tenho a sua palavra no coração, tenho a sua palavra na boca. O Senhor diz, olha, eu não me agrado mais de alguns sacrifícios. Não adianta, porque eu não me agrado mais.
Aqui mesmo, se não me falha a memória, no capítulo 8, ele diz, ó, chega com essa música de vocês no meu ouvido. O Senhor diz, chega, 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 eu não quero mais ouvir nada da boca de vocês. Porque o que eu venho com vocês é mão para te destruir. Porque eu falei as coisas para vocês e vocês não deram ouvidos, declara o Senhor. E o Senhor está falando conosco. Mas nós não queremos dar ouvidos. Por quê? Porque é duro demais. Ai, que pastora chata. Podia falar que eu ia receber a chave da casa, do carro. Tem sim, se for obediente, Deus dá mesmo. Se for obediente, se buscar diligentemente o Senhor, se obedecer ao Senhor, Ele vai te dar o que você necessita, pode ficar tranquilo. Mas não adianta buscar o Senhor por interesse, não. Alguns de nós buscam o Senhor por interesse, não é? E o Senhor vai dizendo assim, ó, oferecei sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disto gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor. Vocês gostam, Israel, de se aparecer. Vocês gostam, vocês acham bonito ir lá e faz, e acontece. Alguns de nós, pastores, gostamos do poder no altar, gostamos, e eu estou falando para o Senhor, Senhor, em nome de Jesus, não deixa essa peste chegar até em mim. Alguns de nós queremos glória só para nós, e aí a gente faz o que o povo quer. Tem igreja que, dependendo se a gente falar a palavra, quase que descem a gente do altar, isso já aconteceu comigo. Porque a maioria das pessoas, elas não querem ser corrigidas. Elas querem que eu fale que está tudo bem. Amados do Senhor, e não está tudo bem nada. Nós não temos buscado o Senhor como Ele merece. Nós não temos o adorado como Ele merece. Nós não temos firmado compromissos com Ele. Não basta vir na igreja, não basta dar dízimo. É necessário que eu tenha um compromisso com o Senhor. E aí o meu caráter precisa parecer com o caráter de Cristo onde quer que eu vá. Dentro da igreja é fácil ser crente, minha gente. Eu entro, como dizia um pastor meu, pego a capa de crente ali, me coloco e venho aqui. Mas e a minha vida? Quem conhece? E a minha vida? Como que eu tenho caminhado com o Senhor? Será que alguém pode olhar para mim e dizer, olha, é um exemplo a ser seguido? Meu Deus, essa mulher faz diferença na terra? Será? Nós temos que perguntar para nós. Porque o Senhor nos colocou como sal da terra e luz do mundo. Não dá para eu ser trevas. Porque diz lá em João, capítulo 15, no verso 1, um dia eu fiquei impressionada com o Senhor, com essa palavra. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E a semelhança do ramo ele lança no fogo. Eu falei, ué, como, Senhor, estando em ti não der fruto? Porque quando nós estamos no Senhor, eu pensava que a gente... Não dá. Só dá quando você quer seguir o Senhor com toda a força da sua alma. Quando você se dispõe o coração para ser transformado. Quando você se arrepende dos seus pecados e neles você não volta mais. Então, aí sim, porque nesse mesmo capítulo, o Senhor declara, no verso 16, 17 e 18, se não me falha a memória, que nós fomos designados para que vades e deis fruto. Nós já fomos designados, mas eu tenho que entender isso. E eu tenho que querer dar fruto. Igual a figueira, lembra a figueira que o Senhor diz para ela, a partir de agora você não dá mais fruto, ela secou? O Senhor designou a figueira, ela recebeu uma ordem lá no Éden. Lá no Éden, a palavra do Senhor diz, terra produz a relva, relva produz a semente. Ela recebeu uma ordem lá, o que ela está fazendo que não deu fruto no tempo que o Senhor queria? Então ela merece morrer. Igreja do Senhor, o Senhor declara assim, é tempo de arrependimento, é tempo de voltarmos ao Senhor, é tempo de buscarmos a paz dentro do nosso coração e com o nosso irmão. Não dá para ficar brigando por causa de cargo dentro das igrejas. Graças a Deus que Deus me pôs pelo mundo, então eu não preciso brigar por nada dentro da igreja.
Na que eu estou, eu sento e calo a minha boca, escuto, glória a Deus, só adoro. Aleluia, aleluia. Deus tem feito isso comigo. Pastor André, sento e escuto, oh, glória. Alguns querem que eu fale, o Senhor diz para mim, cala a sua boca. E outro dia eu falei, mas Senhor, tem umas coisas que o Senhor disse. Ele falou para mim, por acaso eu preciso de você falando alguma coisa? Eu só preciso da sua vida reta diante de mim. Porque a nossa vida, eu gosto dessa palavra de Paulo, a nossa vida é carta que as pessoas leem. A minha vida e a sua é carta que as pessoas leem. O que as pessoas estão lendo na minha e na sua vida? O Senhor está dizendo assim, ó, além disso, retive de vós a chuva. 3 meses ainda antes da ceifa, fiz chover sobre uma cidade e sobre outra, não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Andam 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas se saciaram, contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Algum tempo atrás, nós estávamos orando para que Deus mandasse chuva. Vocês se esqueceram disso? A igreja que orou, tem certeza que a igreja orou. Encheu, já esquecemos. Encheu. Eu fui num rio numa cidadezinha com a missionária Elza, o rio era transbordante. Quando nós voltamos no outro ano, estava 5 metros sem água. Oramos, 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 oramos e Deus derramou chuva. Mas nós já nos esquecemos. Estava lá o Marco Feliciano com aquele maior problema lá dos direitos humanos, aquela peleja lá. Nós oramos, oramos, oramos e Deus deu vitória ao nosso irmão lá no Congresso. E eles não venceram com aquela lei. Amados, nós não podemos esquecer. Nós temos que nos unir. Agora nós temos que voltar de novo ao Senhor e orar, e orar, e orar, para que Deus não dê um terremoto no meio da cidade de São Paulo, que o Senhor falava comigo hoje à tarde, e rachará esse lugar aqui, e muitos de nós vão perecer. Se você não crer, volta, se ajoelhe, pede para Deus te mostrar. Pede para Ele te mostrar que Ele vem com espada, os nossos jovens morrendo. Porque algumas mães não estão nem aí. Deixa os filhos para o mundo. O meu filho não é do mundo. Eu tenho um grupo de oração e eu falei para ele, a minha filha eu não abro a mão para o diabo de jeito nenhum. Porque alguém do nosso grupo estava indignado com o que a filha estava fazendo e dizia, vou pedir para Deus matar. Eu falei, a minha não, foi presente que Deus me deu, pois o diabo que vai para lá para o inferno, que é o lugar dele, na minha casa não. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Um está pequeno, outro está maior espiritualmente, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Precisamos ser fortes e corajosos. Nós oramos por um tempo, daqui a um pouco nós largamos e paramos de orar por causas difíceis. Resista ao diabo e ele fugirá de você. Está escrito isso na palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 5. Se humilhai debaixo da poderosa mão de Deus, da potente mão de Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Não é para você cair na mão do diabo e desistir da oração e desistir da igreja. É necessário resistir o diabo. É a ele. Nós resistimos irmão, nós resistimos pastor, nós resistimos a palavra. Esquecemos quem é o nosso inimigo de fato. Não é? Nosso inimigo não é de sangue nem de carne, mas são os principados, as potestades, os dominadores. Você se esqueceu que você já reina com o Senhor Jesus? Você já esqueceu do seu papel? E aí a gente vê casais descasando dentro da igreja toda hora? Não, em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Nós temos que voltar ao Senhor Jesus, Ele dá a solução para nós. É pessoas recebendo e aceitando sentenças médicas. E dizendo para mim assim, não tem mais jeito para mim não, pastora. Me poupe, ele só é um médico. Quando os médicos disseram a mim que eu não podia ter filho, eu falei, Deus me prometeu, então vai nascer um filho aqui dentro. Não sei como é que não, mas vai nascer. Há pouco,
Se eu visse os resultados, os exames dos meus joelhos, eu falava, eu tenho que sentar numa cadeira de roda e andar. As meninas me acompanharam. De ter dia da gente fazer visita e a Cláudia ter que dirigir para mim, porque eu não conseguia dirigir. Mas em o nome do Senhor, está aqui, ó, meus 2 joelhos. Eu sei que Deus é Senhor na minha vida. Com joelho, sem joelho, eu vou fazer a obra do Senhor. Porque foi para isso que Ele me chamou na terra. Doendo com dor, sem dor, amados, nós temos desistido muito fácil. Como o povo de Israel foi desistindo. Foi desistindo, esqueceram da lei de Moisés, começaram a se virar para o templo lá de Jeroboão, adorar o bezerro de ouro. E aí eu pergunto para mim e para você, qual é o seu bezerro de ouro? É o seu marido? Ai, ele não deixa eu ir na igreja. Problema dele. Ai, meu Deus, mas tem que ser submissa e agora, hein, maridos? Ai, meu Deus. E agora? A pastora falou um negócio aqui, né? A voz do marido está sobre a mulher. Mas a voz do Senhor é maior do que a do marido. Então você vai conversar com o seu marido. Vai dizer para ele, meu filho, você não quer adorar a Deus? Eu preciso ir adorar a Deus. A mulher, não, o marido não vai. Não tem mulher assim? Eu conheço um monte. Olha, mulher, eu amo você. Você é minha amada. Mas Deus é Senhor sobre a minha vida e eu quero ir adorar, você não quer. Chocante? A voz do Senhor não é mais poderosa? A voz de quem que eu tenho que obedecer? Eu vou criar um caso lá dentro da minha casa? Não, eu vou diante de Deus. Eu vou falar, Senhor, fecha a boca desse leão porque eu quero te adorar. E ele vai levar você à adoração. De repente, por um pouco de tempo, fica difícil. Tanto para o homem quanto para a mulher. Eu trato com o homem que ele vai para a igreja escondido da mulher dele. Eu disse, chega! Senta com aquela mulher e diz para ela, você não quer adorar a Deus? Eu vou adorar o Senhor. Um homem enorme. A missionária Elza trata com ele comigo. Enorme. Ama o Senhor com toda a força do coração dele, mas tem medo da mulher dele. Para não desagradar a mulher dele, ele não vai para a igreja. Homem de Deus, você que está aqui, deixe a sua mulher adorar o Senhor. Eu nunca vi um tempo tão difícil para as mulheres por causa dos homens. Eu estou sendo sincera porque eu trato com gente. Se você quiser ficar bravo comigo, fique à vontade, pode vir falar comigo depois, não tem nenhum problema. Mas é necessário, deixe, enquanto ela está lá na igreja, joelhada, orando, ela não está pensando em zap, em face, em nada. Ela está simplesmente buscando o bem para a casa dela. Você será abençoado até que você chegue ao entendimento que você também precisa estar lá na oração. Amém, homens? Amém, homens? E você, mulher, para de pelejar com seu marido, como diz a Juliana, algumas gritam com eles. Porque tem para o homem, tem para a mulher, né? Tem umas mulheres que elas querem dominar. Não é isso que Deus pediu, não. Eu sou uma mulher e eu falo aqui assim, meu marido não está aqui porque acabou de chegar de viagem. Agora, eu estava saindo no portão, ele estava chegando. Eu sou casada há 25 anos. Conheço meu marido há 30. Meu marido é autoridade sobre mim e isso deu ministrar. Ele não é pastor não, amados. Eu sou pastora porque Deus me levantou. Ele tem um chamado, mas ele ainda não tomou o chamado na mão dele, então ele não é pastor. Mas lá na minha casa nós não temos problema. Por quê? Porque meu marido sabe o que Deus tem na minha vida e me apoia. É meu intercessor número 1. Mas por um pouco de tempo eu tive que chegar nele, no princípio do meu ministério, e dizer para ele, meu bem, eu não vou trocar você pela igreja, você é o meu amado da minha vida. Agora eu achei o amado da minha alma, que é Jesus Cristo, e a Ele eu quero servir. E eu quero servir com toda a força da minha alma. E quando eu declarei isso para o meu marido, ele compreendeu. E disse, eu não entendo isso. E agora você vai se tornar pastora? Eu falei para ele, Deus me chamou. Deus me chamou. A família veio tudo para cima de mim, porque não tem ninguém sacerdote na casa. E falavam para mim, eu não acredito. Como que você vai ser sacerdote?
A faculdade que você precisa fazer para assumir a igreja, que eu sou da igreja metodista, é difícil. Eu falei, mas não pode ser, impossível. Se Deus me chamou, Ele vai me capacitar. E aí, para eu não ter nenhuma dúvida, na igreja metodista, onde não existe o hábito de profecia, entrou uma mulher para ter aula comigo na escola bíblica, pôs o dedo no meu nariz e falou para mim, até quando você vai pelejar com o Senhor, hein? Não vai para a escola que Ele te mandou, não. Até quando? Quer um bebê aí dentro do seu ventre, só vai surgir o bebê. O dia que você obedecer ao Senhor e for para aquela escola que Ele te mandou. Cheguei lá em casa, eu ia fazer direito, amados. Tinha prestado vestibular para fazer direito, é o meu sonho. Cheguei lá, sentei com meu marido, falei, senta aqui, meu marido, nós vamos ter que conversar sério, meu marido desempregado. Falei, olha, o Senhor mandou eu ir para a faculdade, e disse que não é para eu passar pelos trâmites da igreja, não, é para eu ir direto para a faculdade. E aí é você que tem que pagar. E ele fez, eu falei, ele disse, converse com ele, se ele falar para você que tudo bem, é você que tem que assumir, porque a conta quem vai pagar é você. Ele ficou olhando, mas você não ia fazer direito? Vai fazer teologia, não vai ganhar nenhum real? Eu falei para ele, Deus mandou, era aquela lei, agora ele disse que é essa, eu não sei não, conversa aí com ele. Vê aí o que ele vai fazer comigo. Agora, a decisão está na sua mão e o meu chamado também. Aí ele falou, vai, presta vestibular. Gente, pensa numa coisa, prestei vestibular, sem ter estudado, sem ter feito cursinho, estudei Bíblia, porque a igreja metodista abria a faculdade para pastores metodistas, então a gente tinha que estudar Bíblia, caía Bíblia. Naquele ano abriu a faculdade, todo mundo pôde prestar vestibular, ou seja, não caía mais Bíblia. Era vestibular normal para entrar no curso de teologia. Prestei, gente, eu não sou muito inteligente não, mas eu passei em 25º lugar pela manhã, 43º à noite. Só tinha 45 vagas à noite, eu estava dentro. Tinha 80 de manhã, eu passei em 25º. Quando meu marido olhou na internet, ele fez, acho que é um negócio de Deus mesmo, você passou. Eu falei, passou mesmo, está lá. Acho que eu vou ter que deixar você ir para a faculdade. Ele fez, esse ano eu pago para você. Agora, depois de eu não sei o que vai acontecer, não. Aí eu falei, tá bom, se foi ele que mandou, ele vai cumprir o propósito dele na minha vida. 4 anos e 6 meses, meus amados. Meu marido ficou desempregado, eu fiz faculdade. 4 anos mais 1 ano de documento da igreja, com Deus suprindo todas as minhas necessidades. Quando encerrei, minha formatura era dia 19, dia 9, Deus abriu a porta para o meu marido do emprego e falou para ele, agora você pode ir trabalhar. Pensa nisso. Então, meus amados, o negócio é obedecer mesmo, sem entender. Eu nunca quis ser pastora, não. Briguei 6 anos com o Senhor e falava, não vou. E ele dizia, vai. Punha profeta na rua, no ponto de ônibus, tudo quanto é lugar. Vai fazer. E eu, não quero tratar com gente, não tenho paciência com gente. Não tenho mesmo. Mas o Senhor é o nosso Deus que capacita. Muitos de nós estamos perecendo porque não obedecemos a voz do Senhor. Muitos, um detalhe. Estou terminando a minha formatura, prestes a ser nomeada. O Senhor disse, sai daqui e vai para a Assembleia de Deus, servir lá. Eu fiz, não, mas eu amo a minha igreja. Ele disse, mas eu quero você lá. Eu falei, não, mas eu amo a minha igreja, eu quero você lá na Assembleia de Deus. Pensa uma mulher metodista, com uma cabeça aberta. Está aqui os irmãos assembleanos de uma igreja tradicional. Deus me falou, vai lá. E eu fui e o pastor me aceitou. Trabalhei 9 anos na Assembleia de Deus. Aprendi um monte de coisa, sofri também, eles também aprenderam. Depois de 9 anos, o Senhor falou para mim, pode sair agora. Volto para a minha igreja, Senhor. Ele disse, não. Eu falei, mas eu quero voltar lá. Não. Juliana foi, eu fui pedir carta 2 vezes. Meu pastor disse a mim, foi você que foi, né? Uma vez foi a Cris, 2 vezes você foi, né? E uma vez foi a Cris. Meu pastor disse, não posso te dar carta. Vá, faça a obra, eu abençoo você. Não foi, Juliana? Não vou te dar carta. Porque se você voltar como ovelha comum, você fica 8 anos no banco pelo cânones da igreja. E eu não vou te dar carta, porque ele queria me mandar para a África. Eu falei, mas o marido não quer nem ser pastor, como que eu vou para a África? Abri um ponto missionário lá, que lá as igrejas metodistas têm crescido. A menor, na época que ele me falou, tinha 300 membros, eram as congregações, e precisava de pastores formados com teologia. Depois queriam me mandar para Tocantins. Pensa que meu marido queria? Não. Pensa que ele quer ser pastor? Ainda não. Mas ele sabe do chamado que Deus tem com ele.
E aí muitos de nós ficamos assim, procurando as coisas da terra, não abrimos mão da nossa vida. Abra a mão da sua vida. Nesse momento eu abri a mão da minha vida, eu não voltei para a minha igreja que eu amo tanto, eu estou numa presbiteriana maranata tradicional, tradicionalíssima. Meu pastor é o pastor Altamiro, meu e da Claudilene. Depois de Deus fazer um monte de coisa, me levar na assembleia, me ensinar a ser profeta, me ensinar, derramar dons sobre mim. E aí eu voltei para a presbiteriana, estou lá sentada no banco, eu não sei o que Deus quer de mim, mas Ele sabe. Então eu preciso obedecer. Eu preciso parar e escutar o que Deus quer para mim. E a palavra nos declara, o que Ele quer? O que Ele quer de mim e de você? Que eu ande com Ele, que eu busque Ele, que eu faça a vontade dEle em qualquer lugar que Ele me mandar. Que eu me arrependa dos meus pecados, que eu os confesse, que eu deixe o meu pecado. Porque se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Israel estava naquele problema, estava naquela situação, por quê? Porque ele não queria obedecer a Deus, ele queria facilidades. E o Senhor pôs fome, pôs peste, igualzinho está fazendo na nossa nação. Deixou secar, nós oramos, Deus restituiu a água. Agora ele deixou geada por tudo quanto é lado. O que vocês acham que vai acontecer daqui mais um tempo na nossa nação? Minhas irmãs moram lá, perto do Mato Grosso do Sul, onde é minha terra. Lá geou, queimou todos os alimentos. Lá deu chuva de saraiva. E a minha irmã disse para mim, Di, enche a sua despensa, porque vai faltar comida. Queimou tudo por aqui. Pará está debaixo d'água. Santa Catarina está debaixo d'água. E nós estamos procurando o quê? O carro novo. A casa nova. Amém, Deus dá sim. Não tem nenhum problema em você ter, se você trabalha. Não tem nenhum problema com a prosperidade. Pense, povo, eu não estou aqui declarando contra a prosperidade, não. Porque eu gosto de ser próspera. E se eu falasse o contrário, que eu não gosto de carro bom, eu sou uma hipócrita. Porque quem que não gosta? Você não é besta? Claro que eu gosto de carro bom, casa boa, roupa confortável. Mas isso não pode estar na minha vida em primeiro lugar. Em primeiro lugar, eu preciso buscar o reino. Muitas de nós, mulheres, temos gastado dinheiro e dinheiro só com a nossa beleza. Não damos um tostão para a missão. Nós precisamos fazer o reino de Deus forte. Quantos de nós largamos o missionário lá passando necessidade? Toda vez que eu compro um negócio no meu cabelo, eu penso, Senhor, será que eu estou indo além da conta? Porque nós precisamos aplicar no reino de Deus, meus amados. Nós precisamos aplicar em outros que trabalham para o reino de Deus. Às vezes eu não vou, mas o outro vai, então eu tenho que orar pelo outro. Pôr o meu joelho no chão e clamar para que Deus dê o sustento para aquele que está lá na Albânia. Tratando lá com os muçulmanos, porque eles também precisam ser alcançados pela salvação. Mas muitas vezes nós queremos só o quê? Dá, e não dá nada. Aplica no reino. Tira tempo para o reino. Enquanto você está lá buscando o reino de Deus, um monte de coisa ruim sai da sua cabeça. A depressão vai embora, o diabo tem acometido as nossas vidas, lança seta e aí vem uma enfermidade na nossa alma. E nós ficamos trancados dentro dos quartos. Quantos anos eu fiquei trancada até que o Senhor me libertasse. Fui atrás de psicólogo, psiquiatra, nada deu conta de mim, mas o Senhor, o nosso Deus, chegou um dia e disse a mim, seja livre. E eu fui livre, e eu sou livre, para a honra e glória do nome do Senhor. Quando todos os médicos falaram para mim, não tem jeito não, não tem gravidez. O Senhor disse, tem. Eu tenho uma filha de 11 anos, vai fazer 12. Que o Senhor me deu, eu estava com um tumor no único ovário que eu tinha, eu só tenho uma trompa, no único ovário que eu tinha, e eu estava com mioma, e mulher com mioma
Não fica grávida? Fiquei. Tenho todos os exames comprovando isso. Ainda fui curada. Oh, que glória. Tive 2 bênçãos. Então, amados, não tem jeito para nós. Não tem acordo. Por que que esse povo estava perecendo e Deus deixando as coisas ruins acontecerem? Olha aqui que o Senhor fala aqui, ó. Aborreceis na porta e vos repreende, abominais o que fala sinceramente. Aí o Senhor diz assim, ó, buscai o bem e não o mal para que vivais. É assim o Senhor, lá no 5:14. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco. Como dizeis, aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo, talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Cantamos, 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 e às vezes não sabemos o que cantamos. Ouvimos, 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 e não guardamos no nosso coração. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão, ai, ai. E ao lavrador chamarão para o pranto e para o choro os que sabem prantear. Em todas as linhas haverá pranto, porque passei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Como é que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido por uma víbora. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Alguns de nós estamos clamando, vem logo Jesus, Maranatá, Maranata. Será que vai valer a pena para alguns de nós? Eu e você precisamos nos examinar. Olha o Senhor dizendo, aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes, não tenho nenhum prazer, e ainda que me ofereçais holocaustos das vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles. Mas voltamos lá novamente, aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo, talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadecerá do restante de José. Talvez. Em Miqueias capítulo 6, versos 6, 7 e 8 declara, homem, o que Deus pede de ti? Que seja misericordioso e ande diante do teu Deus. É isso que Deus quer. Ele já declarou para nós. Ele já declarou, e o inimigo das nossas almas tem tentado enganar a mim e você. O inimigo das nossas almas tem te dado tesouros na terra que a traça corrói. Mas o Senhor te oferece um tesouro seguro. E conforme diz Pedro no capítulo 1, se não me falha a memória, versos 3, 4, 5. Se necessário, por um pouco de tempo, sejais contristados com várias provações, para que a sua fé redunde em honra e glória ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque nós temos uma tarefa a cumprir, conforme 1 Pedro capítulo 2. Somos sacerdotes, 2 verso 9. Somos sacerdotes do rei, a fim de quê? Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está escrito lá em Tiago, capítulo 1, verso 20. Desculpa. 2, 4. Que o soldado do Senhor, aquele que foi chamado, que foi arregimentado para o exército de Cristo, ele não se embaraça com as coisas desse mundo. Não se embaraça. Está escrito em Hebreus capítulo 1, capítulo 13, 12, me desculpe. Que é para nós nos desembaraçarmos do pecado e tirar os embaraços da nossa vida, a fim de que encontremos com o nosso Deus. Portanto, igreja do Senhor, amados do Senhor, não tem outra coisa para nós, a não ser de nos arrepender das nossas más ações. Ah, mas eu sou jóia, eu não mato, eu não roubo, eu não...
Já está se achando, né? Não é? A gente não fala assim? Não é, irmão? Eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo. Ai, grande coisa, os ímpios também. A única diferença é caminhar com o Senhor, negando a sua carne, deixando de matar o seu irmão com palavra, deixando de matar o seu irmão com olhar, deixando de pelejar com os pastores que estão fazendo a obra às vezes arduamente, parando com a maledicência de falar mal do seu irmão, parando com as prostituições, parando com a arrogância, a prepotência, a inveja. Tem gente que tem inveja do outro, da espiritualidade do outro. Tudo isso é motivo para nos arrependermos, a fim de que o Senhor venha e nos encontre pronto para levar com Ele. Amém, igreja do Senhor? Eu quero que você feche os seus olhos aí. Dura a palavra, mas a palavra de Deus, ela é como remédio. Ela faz a ferida e ela cura. A palavra de Deus é como remédio. Receba aí o remédio do Senhor nessa noite. Talvez você tenha andado por caminhos tortos, como eu também. E aí o Senhor me chama para olhar para dentro de mim, para perdoar, viu, minha gente? Eu fiz um culto sábado passado com uma igreja, com um monte de mulheres, e eu pedi para elas escreverem que eu estaria orando por 7 dias pelos pedidos delas. 3 coisas que elas queriam de Deus e 3 coisas que elas queriam tirar do caráter. Para minha surpresa, quase 100% daquelas mulheres disseram que elas precisam perdoar. Não tinham homens lá, tá? Por isso que eu estou falando das mulheres. Elas tinham que perdoar, elas queriam paciência, elas precisavam perdoar, elas queriam paciência e elas tinham que tirar a mágoa do coração. Porque a amargura abre espaço para o inimigo das nossas almas agir. Então, se você tem tido amargura, se você não tem perdoado, examine o seu coração aí agora e vamos orar. Ai, mas é um congresso, nós queríamos falar, amados, isso é remédio amargo, mas eu tenho certeza que vai fazer alguma coisa em você. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais cortante do que faca de 2 gumes, capaz de dividir alma e espírito, juntas e medula, e discernir aquilo que está na profundidade do coração, e nada fica encoberto. E não vai ficar encoberto nem para você, e nem de Deus, nada. A palavra é um espelho que mostra quem você é. Aplique a palavra na sua vida, que você vai ver que você não é tão bonzinho como você pensa. Você vai olhar e vai ter vingança dentro do seu coração, como eu, um certo dia. Deus disse que eu era vingativa, tomei o maior susto. Não sabia. E o Senhor falou, e me mostrou as situações que eu era vingativa. E eu pude confessar o meu pecado. Estou procurando, né, não ser vingativa.